Pastora, a senhora já vai ter acesso à visão direito, né? Tá. Só para informar também, a gente já está gravando. Ok, pessoal, boa noite a todos, graça e paz. Agora são 20 horas e 6 minutos aqui no meu. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de psicologia aplicada ao Ministério da Liderança Cristã, do Seminário Teológico Getsemane. Vocês me veem bem, me ouvem? Para mim, para mim está cortando o áudio. Para mim está congelado aqui. Perfeito, pastora. Só o áudio que está cortando um pouco, mas o restante está tudo ok. Ok. Para mim também está cortando. O áudio, né? Para mim está ficando o áudio. Deixa eu... Vamos ver. Se continuar assim, deixa eu abrir uma porta aqui, um momento. Agora vamos tentar dar continuidade, amados. Continua cortando. Continua cortando, pastor. Cortando. Então. Sim, continua. Continua cortando, né? Não está bem legal, então. A internet, não é? Eu vou tentar começar, vou continuar aqui para vocês. Se vocês continuar cortando, o que eu vou fazer? Eu vou mudar de lugar. Eu vou para outro cômodo da casa, mais perto do molden, viu, Madison? Ok? Para facilitar, no momento da sua apresentação, a senhora pode fechar a sua câmera, tá? Porque aí você vai limitar, vai diminuir o consumo de banda de internet, e aí fica mais fácil para a gente conseguir te ouvir sem ter que cortar, tá bom? Tá, não é necessário a minha câmera, né? Só no momento que a senhora tiver com seus slides na tela, não, né? Aí a senhora pode fechar. Mas, por enquanto, eu acho que seria interessante a senhora estar com a câmera aberta. Mas eu acho que já melhorou. Tá, então vou deixar aberto. Eu vou puxar mais um pouco aqui, para ficar mais perto do molden. Ok. Então, vamos lá. Nossa segunda aula, a primeira está gravada na plataforma Moodle de ensino. Então, vamos lá, pessoal. Vou abrir aqui novamente o meu slide, né? Para quem está entrando agora, sou a pastora Rosivânia. Minha primeira formação foi em teologia, depois psicologia, neuropsicologia, psicologia clínica. Sou psicóloga clínica há mais de 14 anos. E também pastora aqui no Getsemane. Então, estarei compartilhando com os amados tanto o conhecimento teológico quanto o conhecimento da psicologia. Por que é importante, será, o estudo da psicologia em um curso de teologia? Nós sabemos que nós lidamos com pessoas, não é verdade? Cada dia mais demanda dos líderes, dos pastores, da liderança e também de nós como pais. Assim, como esposo, como esposa, como pais de jovens, de adolescentes, de crianças, demanda cada dia mais o conhecimento da natureza humana. Então, hoje,
Eu vou começar falando da visão integral, que é a visão ideal que nós precisamos desenvolver como teólogos, como pastores, como líderes. Eu falei na primeira aula já que é a visão biopsicossocial e espiritual, é uma visão integral, a visão de que nós temos heranças biológicas que advêm da nossa família. Essas heranças também elas se manifestam na psique através da epigenética, tudo que os nossos antepassados fizeram é perpassado para nós, no corpo, na alma, no espírito, na cultura. Então, nós temos uma dimensão física, temos uma dimensão emocional, emoções, pensamentos, temos uma dimensão social, cultural, familiar, e temos uma dimensão espiritual. Então, nós não podemos privilegiar nenhuma dessas dimensões em detrimento das outras. Nosso olhar tem que ser sempre assim, tá? Procurando cuidar de cada uma dessas dimensões de maneira integral. Cuidar da nossa saúde física, cuidar da nossa saúde emocional, cuidado emocional com os nossos filhos, com os nossos liderados. Sempre olhar a cultura e o cuidado espiritual, né? A conexão com o Espírito Santo de Deus, através da oração, do conhecimento da palavra de Deus. Então, esses 4 pilares, não é, gente? Eles precisam estar bem firmados, esses pilares integrais. E a nossa família, né? Eu coloquei aqui o desenhozinho da árvore genealógica, para você ver a importância da família, de conhecermos as heranças, os legados que essa família deixa para nós, tanto cultural, quanto espiritual, quanto material, financeiro, físico, também de saúde física e mental e espiritual. Então, esse legado nós precisamos identificar este legado, confessar esse padrão de iniquidade, pedir perdão intercessoriamente e tomar uma decisão. Nós estamos tendo agora na Getsemane o curso do EIFOL, que é uma escola de libertação, mas aí um padrão assim, que a libertação, 70% é responsabilidade. 30% que é libertação espiritual e 70% é responsabilidade de romper com esses padrões transgeracionais de iniquidade. Nós estamos sempre inseridos através das relações humanas, mas sempre inseridos, amado. Quero de relação. Pastora, a senhora está falhando muito, está cortando muito a ligação, e a senhora já está fazendo a apresentação dos slides? Não, né? Não. Apareceu? Não está liberado para a gente, não. Espera um pouco. O que eu vou fazer? Eu vou ter que... O que eu vou fazer? Vai ficar... Embaixo aí tem a internet aqui está ruim. Ele não está querendo abrir aqui. Está muito lento mesmo a internet. Apresentar agora a tela inteira. Agora eu estou tentando abrir aqui. Clicado na janelinha menor, Madison. Só que está lento que só. Fica na tela inteira. Não faz só uma janela, não, porque ele pode travar seu computador. Pode pegar a tela inteira, tá? Tá. Eu estou clicando na tela inteira.
Mas aí, dentro dessa tela que eu vou compartilhar, tem uma janelinha. Aí eu estou clicando dentro dela, né? Aí fala... Isso. Compartilhar. O Meet está compartilhando sua tela. O que vocês veem algum slide? Ou não? Agora está começando a aparecer para mim, pastora. Os slides. Apareceu, gente? Sim. Não, para mim não apareceu, não. Para mim Se apareceu. não apareceu, perceba se não é você que está com a sua... Abre do lado direito aí, onde tem todos os membros, clica. Você vai ver 2 informações da pastora Rosivânia. Clica em um deles. Você vai ver que os slides vão aparecer. Para mim apareceu. Quem não estava conseguindo enxergar aí, está conseguindo ver agora? Sim, consegui. Espera. Ótimo. Não, não consegui. Tá. Ainda não conseguiu? Não, não consegui. Porque eu estou no meu celular e eu não estou visualizando. E assim eu não consigo ver todos, entendeu? Você vai ver aí no celular, você vai ver ele... Só um minutinho, eu vou entrar aqui pelo celular para me seguir certinho aí. Só um minuto, por favor. Só um minuto, eu já te direciono aí. Pelo celular vai no quadro onde tá todo mundo, né, mano? E aí seleciona lá, a segunda tem 2. Você seleciona o segundo, clica nos 3 pontinhos. Clica nos 3 pontinhos. Formação psicológica, aí clica nos 3 pontinhos. É isso, fixar. Isso, aí vai aparecer. Mesmo. Ok. A orientação do Sérgio está corretíssima. Fixou. Obrigado, beleza. Sérgio. Tranquilo aqui agora. Consegui. Continuando então, queridos. Continuando então. Eu dizia da importância da psicologia para o nosso ministério, né? Seja o nosso ministério no lar, seja o nosso ministério na igreja, seja o nosso ministério secular, que tudo é adoração. Tudo que nós fazemos é adoração ao nosso Deus. Então, nós precisamos nos relacionar com outras pessoas. E as relações humanas ocorrem, então, na interação com outras pessoas, através das ações, das atitudes que nós desenvolvemos com as outras pessoas e com os grupos. Então, elas podem ser entendidas como comunicação interpessoal e intrapessoal. Isso é relação humana. Ela se dá na interação e na comunicação intrapessoal e interpessoal. Entender as pessoas e a natureza humana envolve o reconhecimento das pessoas pelo que elas são, e não o que nós pensamos ou desejamos que elas sejam. Nós temos que entender quem são as pessoas, quem são as nossas ovelhas, quem são os nossos filhos, quem são os nossos liderados, verdadeiramente como eles são, e não como que nós queremos ou desejamos, ou queremos que eles mudem, não é? Para entender a pessoa, tanto a nós mesmos como o outro, é necessário entender vários conceitos, como, por exemplo, o conceito de autoestima, que é a estruturação da identidade do eu. A autoestima depende da sustentação dos papéis familiares e sociais. Essa autoestima ela é construída na família. Direcionamento dos investimentos do ego, a eficiência das funções produtivas, quanto aquela pessoa ela é produtiva, quanto ela se vê como alguém competente, quanto ela tem autonomia. Então, a autoestima é o ponto central entre o eu ideal e o eu real. Então, não é nem o complexo de superioridade, nem o de inferioridade da autoimagem. A nossa identidade, nossa autoestima, ela deve ser real, né? Ela deve ser
realística. Há pessoas adoecidas e com várias distorções que elas têm uma autoestima superestimada, uma superioridade, ou subestimada, uma inferioridade. E Deus quer nos conduzir a uma autoestima real, Ele quer que nós possamos nos ver como Ele nos vê. Mas no meio disso tudo tem muitos ruídos, tem muitos problemas, e nós, através dessa disciplina, psicologia, nós vamos tentar diminuir essas interferências, dessas crenças negativas, desses traumas na nossa autoestima. Vocês agora me ouvem bem? Sim, eu estou ouvindo bem. Nós vivemos conectados com pessoas. O próprio Provérbios fala que aquele que se isola busca seu próprio interesse e se volta, se insurge contra a verdadeira sabedoria. Nós não fomos feitos para a independência, mas para a interdependência. Nossa vida acontece através das outras pessoas. Queridos, a nossa vida depende muito também de com quem nós estamos conectados. E uma frase que eu quero colocar aqui para vocês, queridos, que é o seguinte: quando a gente entende essa frase, nós já conseguimos mudar, sabe? As pessoas já veem uma mudança em nós. Olha, eu não posso mudar ao outro. A esposa deve desistir de viver tentando mudar o marido. O marido deve desistir, deve recuar de ficar tentando mudar a esposa, mudar os filhos, mudar o pastor, mudar a liderança, mudar os liderados. A gente deve desistir disso. Por quê? Porque eu não consigo mudar o outro. Eu consigo mudar a mim mesmo e olhe lá. Como diz o outro, malemar eu consigo mudar a mim mesmo, mas eu posso mudar a mim mesmo. Se eu, todavia, mudar, é possível que o outro mude. Então, em psicoterapia, a gente produz uma mudança no paciente, no cliente, e vê todo o efeito de mudança acontecer ao redor dele. Então, para conectar com pessoas, nós precisamos entender essa máxima, né? E os nossos relacionamentos criam o nosso futuro. As nossas escolhas de pessoas com quem nós conectamos criam o nosso futuro. Psicologia, eu já falei na primeira aula, que ela é formada pela palavra grega psique, que significa alma, e logos, que significa estudo. Portanto, significa o estudo da alma. A alma, ela era percebida como a parte imaterial do ser humano. O pensamento, os sentimentos, as emoções, as razões, os desejos, as sensações e as percepções. E eu quero também dizer para vocês que todo pensamento tem consequência. Anota aí. Todo pensamento tem consequência. Física, emocional, espiritual, comportamental. Os nossos pensamentos, como ao contrário do que a gente acredita, eles não são neutros, tá bem? Nossos pensamentos têm consequência. Então, nós precisamos vigiar muito. Acima de tudo que nós devemos guardar a nossa alma, ou seja, a nossa mente, nossos pensamentos. Por quê? Porque deles procedem as fontes da vida. Os nossos pensamentos têm consequências. Eu já falei na primeira aula como foi que surgiu a psicologia, né? Surgiu entre os gregos, no período ainda pré-científico. E que os gregos foram os primeiros a entender, Aristóteles, eles queriam entender a natureza da mente humana, a emoção, a percepção, o aprendizado. Eles já queriam tentar estimular o surgimento de uma psicologia. Mas com o advento do cristianismo e o domínio greco-romano, e depois do domínio católico-romano, houve uma paralisação do processo de construção da ciência. Porque a proposta da ciência é ser uma construção contínua, uma construção e uma desconstrução contínua. O movimento do catolicismo se inaugurou a Idade Média, a Idade das Trevas, em que não havia essa busca, ficou tudo subordinado ao conhecimento teológico católico. Então, havia perseguição para quem pensava diferente. Então, ali a ciência quase que morreu.
Porém, com o advento do iluminismo, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial na Inglaterra, do capitalismo, da Reforma Protestante, houve uma mudança muito grande no mundo. E aí, novamente, todas as ciências, porque era um braço da filosofia, aí a psicologia surgiu, como também todas as outras ciências, né? Então, a psicologia é uma ciência que fala do homem, a partir do seu mundo interno, sua subjetividade, que é o seu eu, o eu do sujeito, que é a fonte de manifestações do indivíduo, suas ações, seus sonhos, seus desejos, suas emoções, sua consciência, seu inconsciente. Então, a psicologia, ela busca de várias maneiras. A psicologia, queridos, ela não tem uma só via, ela não tem só uma construção teórica, ela não tem só um autor, só uma pessoa, não. Bíblia, Deus usou mais de 40 homens, aliás, 40 homens, para inspirar, para iluminar, para revelar, para escrever a Bíblia. Então, a psicologia, ela tem muitos teóricos, muitas linhas, muitas maneiras de pensar, para tentar explicar e intervir, tanto na saúde quanto no adoecimento das relações humanas. E hoje nós estaremos, então, entendendo mais sobre como que a psicologia vê o ser humano. A psicologia, então, ela estuda o ser humano, os fenômenos da psique humana, da alma, da mente humana. As sensações, as percepções, a inteligência. Vocês acreditam que nós conseguimos mensurar a inteligência? Não é? Tem a superdotação, que são pessoas com o QI mais de 130. Tem o QI mediano, tem o QI limítrofe, tem o QI, que é o quociente de inteligência, que indica um atraso no desenvolvimento, que indica um déficit cognitivo, né? O QI menos de 69 é um déficit cognitivo. A emoção, a cognição, que é a maneira como nós conhecemos, a linguagem, a personalidade. Você sabia que a linguagem está intimamente ligada à inteligência e ao pensamento? Porque para a gente poder falar, primeiro passa pelo cérebro, pelo pensamento. A personalidade, existem várias teorias da personalidade, a sexualidade, como a pessoa aprende, a aprendizagem, desenvolvimento, a memória, o comportamento, a subjetividade e o inconsciente. São alguns dos fenômenos psicológicos que a psicologia se dedica. Hoje, os psicólogos dividem em introversão e extroversão. Mas antes, a personalidade, os temperamentos eram divididos por Hipócrates, o pai da medicina, como sanguíneo, excesso de sangue, tipo de pessoas com humor variado, melancólico, excesso de fluido nervoso, pessoas tristes e nervosas, colérico, excesso de bilis peculiar de pessoas mais impulsivas e de humor variado, fleumático, excesso de muco, fleuma, encontrado em pessoas de sangue frio. Só que hoje nós não usamos mais, a psicologia moderna não trabalha com esses 4 tipos, trabalha com a introversão, que é a pessoa que se energiza em contato com seus próprios pensamentos, consigo mesma. E a aqui está 2 vezes, tá errado aqui, a introversão e a extroversão. E a extroversão são pessoas que se energizam, que se recarregam, que se fortalecem no contato com outras pessoas. Perguntas, amados, até agora? Se tiver alguma pergunta, pode perguntar. Abre o microfone e pergunta. Será que perdeu a conexão? Cadê o pessoal? Oi? Pastora, estamos aqui falando alto e claro. Ok. Então, agora eu vou entrar nas principais escolas. O que são escolas? O que são abordagens? O que são linhas teóricas, né? São maneiras de construir. Pastora Rosivânia, qual que é a melhor linha teórica? Qual que é a melhor abordagem? Todas são boas, tá, queridos? Todas são boas. Porque todas tentam compreender o fenômeno do ser humano, ok?
As principais escolas de pensamento da psicologia representam diferentes teorias, né? Quando a psicologia surgiu como ciência, começou lá nos gregos e veio, tem pouco mais de 100 anos que a psicologia se firmou como ciência, separada da biologia e da filosofia. O debate sobre a forma de descrever e explicar a mente humana e o comportamento humano começou e segue até hoje. A primeira escola de pensamento, o estruturalismo, foi defendida pelo primeiro laboratório de psicologia de Wilhelm Wundt, que é o pai da psicologia científica. Wilhelm Wundt, ele na Alemanha, em Leipzig, na Alemanha, em 1879, ele criou um laboratório de psicologia, porque a psicologia tinha que ser científica. Ela tinha que seguir os métodos científicos, do positivismo, da comprovação científica, da experimentação, da repetição dos fenômenos. Não podia ser algo subjetivo do sujeito que achava, da opinião, né, do achômetro. Tinha que ser quantificada, mensurável, observável. Aí passou por Wundt, que nós devemos muito a Wundt. Mas engraçado da ciência é que um vai construindo e o outro vai tentando questionar aqueles postulados e ou fazer uma nova tese, ou uma antítese, ou uma síntese. Essas três tentativas, né? Uma nova tese, derrubando aquela, desconstruindo aquela, ou uma síntese. Não, eu vou aproveitar o que o Wundt falou, mas é mais isso e mais aquilo, né? Ou uma antítese, né? Então, ou síntese, ou outra tese nova, ou uma antítese. E aí foram surgindo mais pensamentos, mais linhas teóricas, e isso é muito bom, porque só enriquece o olhar para nós entendermos, interagirmos melhor nas relações humanas. E falando de relações humanas, voltando aqui um pouquinho, amados, vocês imaginam uma banda de música, uma orquestra. Se tem algum instrumento ou algum vocalista desafinado, não é? Desestruturado ali naquela orquestra, ele poderá comprometer a qualidade sonora daquela música que está sendo entoada. Da mesma maneira nas relações humanas. Se houver um membro daquela família, ou na igreja, ou no trabalho, ou em qualquer grupo, se houver um membro que ele não está no domínio, né, de si, se ele está em desregulação emocional, comportamento funcional, ele poderá comprometer. Então, essa é a grande pergunta da psicologia, né? Como que deve ser o funcionamento, como que deve ser a estruturação da mente saudável, funcionamento saudável, o que é o funcionamento patológico, que tipo de impacto uma pessoa que não tem funcionamento saudável pode trazer sobre o ambiente, né? Sim. E o que é que também determinou aquele impacto, aquele adoecimento sobre aquela pessoa também. Então, a psicologia da Gestalt, né, esse estruturalismo, né, de Wilhelm Wundt, ele tentou estruturar o funcionamento da mente humana, tentou destrinchar por partes como que acontece a percepção, da visão, do som, da audição, como é que acontece isso, como é que o ser humano aprende. E ele foi para o laboratório estudar os animais, os pombos. Depois veio John Watson também, depois veio Skinner, e o pessoal foi crescendo aí. Freud. Psicologia da Gestalt. Gestalt, então, é uma abordagem que nasceu na Alemanha. Então, é difícil da gente entender bem os termos da Gestalt. Gestalt quer dizer forma. Forma. É uma escola baseada na ideia de que nós experimentamos coisas como totalidades unificadas. Essa abordagem começou na Alemanha e na Áustria no final do século XIX, em resposta à abordagem molecular do estruturalismo de Wundt. Em vez de quebrar pensamentos e comportamentos em seus elementos menores, como Wundt vinha fazendo, os psicólogos da Gestalt fizeram aqui quase que uma antítese, né?
eles acreditavam que você deve olhar para o todo da experiência. Então, eles dizem assim, que o todo é maior do que a soma das suas partes. Tem várias coisas interessantes em Gestalt, que depois nós continuaremos estudando, mas a Gestalt, ela estuda como que nós percebemos, como que nós identificamos as coisas, o foco que nós damos sobre uma coisa é aquilo que prevalece. Muitas vezes nós temos um problema e nós focamos só naquela figura e não olhamos o todo. Então, a Gestalt, ela nos ajuda a não focar numa coisa pequena. Não focar em um problema de relacionamento, em alguém que nos ofendeu, em um problema específico. Mas abrir a mente e olhar para todas as partes. O behaviorismo, behavior quer dizer comportamento. Surgiu no 1950 e é muito forte até hoje. Esses são os teóricos principais do behaviorismo, que é a psicologia do comportamento humano, John Watson, Ivan Pavlov e Skinner. Essa abordagem fala que todo comportamento pode ser explicado por suas causas ambientais e não por forças internas. O behaviorismo é focado no comportamento que dá para você ver, que dá para você observar. Eles falam que as coisas não acontecem do nada, por acaso. Porque tinha que acontecer. Não, eles dizem que tudo tem uma causa, tudo tem uma explicação. E o comportamento humano, ele é observável, mensurável, previsível. Dá para instalar um comportamento em alguém e dá também para extinguir aquele comportamento em alguém. Isso, eles fizeram mesmo em laboratório, monitorando ratos, pombos, animais. Eles monitoravam, eles treinavam esses animais, né, através das teorias da aprendizagem. Então, eles estudaram como que os animais e os seres humanos aprendem e desaprendem, através do condicionamento clássico e condicionamento operante. E eles foram, então, estudando isso. Para vocês terem uma ideia, John Watson, ele revolucionou os Estados Unidos daquela época ao dizer assim, me dá uma dúzia de crianças, bota na minha mão essas crianças, que eu vou fazer delas o que eu quiser. Só manipulando o ambiente e utilizando as teorias da aprendizagem. Eu vou transformar elas em excelentes pessoas, ótimos profissionais, pessoas responsáveis, pessoas úteis, pessoas funcionais, estruturadas, ou eu posso transformá-las em pessoas completamente desestruturadas, desfuncionais, adoecidas, apenas manipulando o comportamento delas. E Pavlov, ele trabalhava com animaizinhos, então ele fazia vários experimentos. E Skinner, ele ficou famoso, esse Skinner, até hoje, e ele é muito bacana, esse cara, ele ficou famoso por condicionar os ratinhos, ele treinava os ratinhos no laboratório. Inclusive, eu também, quando fiz psicologia, treinei o meu ratinho, para apertar uma barrinha e sair comida, apertar uma barrinha e sair água. Aí eu quis destreinar ele, aí eu parei, uma hora tinha comida, outra hora não tinha. Aí eu fui extinguindo o comportamento, destreinando, descondicionando o meu ratinho através da retirada do estímulo. Com isso, nós aprendemos que o comportamento humano, ele é previsível com base nos estímulos. Se eu estimulo meu filho, se eu entro com um estímulo positivo, se eu entro com um elogio, se eu entro com a recompensa imediata quando ele faz algo que eu quero, eu aumento a tendência do meu filho, ou de alguém, ou dos meus liderados, ou do meu chefe, eu aumento a frequência do comportamento desejado. E se eu retiro aquele estímulo, eu coloco um estímulo aversivo, como um choque em um animal, como uma bronca em um filho, como uma crítica, como um grito, aí eu estou interferindo no comportamento, eu posso estar extinguindo aquele estímulo que eu gostaria que continuasse. Então, é muito interessante a psicologia do behaviorismo. A psicanálise, ela é uma das mais famosas, né, abordagens da psicologia.
Ele era um médico, Sigmund Freud, ele era um médico da Áustria. Então, essa escola enfatizou a influência da mente inconsciente no comportamento humano. Então, ele disse que a consciência era como se fosse só essa bolinha aqui, ó, só essa maçãzinha aqui do iPhone. Só um pedacinho. A consciência humana, o que nós temos consciência, só a pontinha do iceberg. O resto do iceberg mergulhado aqui era o inconsciente. E a consciência era só um pedacinho do iceberg. Ele dizia que, ele falou do inconsciente no comportamento humano. O que é o inconsciente? São processos ocultos, recalcados, bloqueados, que nós não permitimos que venha à tona. Não entra em contato com a consciência. Então, Freud acreditava que a mente humana era composta pelo id também, pelo ego e pelo superego. O id são instintos primitivos. O id é desejo, é pulsão, é desejo, é energia. Um bebezinho, quando nasce, ele é puro id. Por quê? Porque ele não sabe o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que é pecado, o que não é pecado, o que pode, o que não pode. Então, o bebezinho é puro id, tá bom? Ele não desenvolveu ainda o ego, não é? E o que é o ego? O ego é o componente da personalidade responsável em lidar com a realidade, certo? E o superego é a parte da personalidade que mantém todos os ideais e os valores que internalizamos de nossos pais e cultura. Então, o superego é como se fosse a polícia, como se fosse a lei, como se fosse a norma, como se fosse a regra. E o ego, ele está no meio ali com a difícil tarefa de mediar esses dois. Ele media os desejos, exigências e pulsões egóicas, primitivas, animais do id. O id fala, me dá, me dá, me dá. O id é concupiscência, me dá, me dá. E o superego, ele quer que o ser humano seja aceito. Ele não quer que a gente seja envergonhado, né? Então, o ego, ele media. O que o superego deseja e acredita que pode, não vai sentir culpa, nem remorso, nem deprimir, de acordo com a cultura, mas ele também tenta atender as exigências do id. Então, o ego fica ali no meio, equilibrando a balança ali, numa saia justa danada, entre as exigências do id e o que o superego diz que pode, né? Então, é muito interessante. O ego lida com o princípio da realidade. E o id lida com o princípio do prazer. Anota aí. Id lida com o princípio do prazer. O ego com o princípio da realidade, né? E o superego com o princípio moral, tá? Ético, cultural. Ok? Então, Freud foi muito sábio. Ele acreditava que a interação, ele era judeu, né? Tinha descendência judaica. Ele era judeu, na verdade. Ele acreditava que a interação desses três elementos foi o que levou a todos os comportamentos humanos mais complexos. O id, o ego e o superego. Então, foi muito influente, né? Mas gerou muita controvérsia, como todas as teorias. E teve vários outros. Teve Anna Freud, a filha dele, Carl Jung, são os neo-freudianos. Eric Erikson e Winnicott, que são outras pessoas que romperam com ele, mas que manteram alguns princípios da teoria da psicanálise. Depois eu vou falar mais um pouquinho da psicanálise, que ela é muito rica, eu vou voltar nela daqui a pouco, ok? Até aqui, tudo bem, queridos? Querem fazer alguma pergunta sobre Gestalt, behaviorismo e teoria analítica ou psicanalítica? Abre o microfone aí, fala. Só aprendendo. Como aplicar isso na igreja? Como aplicar isso como mãe, como pai? Eu estou pensando aqui na família, né? Que a gente tem feito. Não sei se está bom o áudio aí.
Estou ouvindo. Mas a gente está fazendo até um curso, Educação de Filhos à Maneira de Deus. E a gente percebe bastante, principalmente o behaviorismo, né? Porque ele coloca a questão do encorajamento, que a gente também vê na palavra, vem Paulo ali, né? Sobre encorajar, né? Que é uma forma de reforçar. E ver a advertência, né? A admoestação ali como uma forma de representar que aquilo é um risco, é algo que está fora do padrão que deveria ser aceito, então é algo que é para exterminar. Então, como pais aí, a gente acaba tendo que utilizar e é bom entender isso, né? Eu até no curso foi como que eu comecei a aprender como era importante, principalmente a recompensa, né, para a criança. Então, Verdade. comecei a fazer isso e vi assim o olhinho dela brilhando, assim, de ver que estava sendo algo que estava sendo bem feito, porque quando a gente recompensa, a criança percebe também, né? Então, aí no nosso contexto familiar é algo que a gente utiliza muito, né? Essa questão, principalmente do comportamentalismo. É verdade. Quando a criança faz algo corretamente, a recompensa precisa ser imediata. Para ter efeito, né? Força ela com elogio, parabéns. Mas evita de dar comida, viu? Evita de recompensar com comida ou com presentes, ok? Senão você vai passar uma outra mensagem para ela. Reforça com as linguagens do amor. Professora, a gente vê muitas pessoas fazendo essa recompensa aí começa a barganhar, né? A questão não é mais uma recompensa. Eu só vou fazer se você me dá isso ou aquilo. Então a gente tem que mediar isso aí, né? Porque senão aí a gente começa a negociar. E relações de pais com filho não é negociação, né? É obediência. Relacionamento. Primeiro o relacionamento, depois as regras. As regras devem vir depois do vínculo, depois do relacionamento. Esse aqui é o erro dos pais, né? Querem pôr regras sem relacionamento. Então, o que a psicologia até agora nos ensina? O bebezinho, ele está no ID. O que muda para que o bebezinho saia do ID, saia da pulsão, saia do desejo, saia do princípio do prazer, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tem adultos que estão no ID até hoje. É a dinâmica da drogadição, das compulsões, todas são a dinâmica de pessoas que não passaram pelo processo de educação, da castração. E depois eu vou explicar melhor que a castração é uma contenção, é uma ruptura que precisa fazer na criança, para ela não entender que ela pode ter tudo. Porque a criança, dizendo Freud, que a menina se apaixona, entre aspas, pelo pai, o complexo de Electra. E o menino se apaixona, o objeto do desejo do menino é a mãe. Então, vem o pai, ou qualquer outra pessoa, ou até mesmo a mãe, e afasta, e mostra para aquela criança que não é possível ele ter a mãe, e que a menina não é possível ter o pai. Eu já conheci algumas meninas, algumas mulheres, que elas têm uma paixão inconsciente pelo pai. Algumas delas já chegaram a sonhar sonhando, tendo relações sexuais com o pai, e outras já sonharam em casando com o pai. Que não foi feita essa ruptura, porque a formação do ego e do superego é aos 4, 5 anos, a partir do caráter. O caráter é um corte pedagógico que se faz. E aí a criança internaliza o que? A proibição. Existe a palavra não. Não pode. Não pode dormir no quarto do papai e da mamãe. Por que não? A criança não sabe, nós sabemos que a energia sexual, a libido, né? Freud fala muito da energia sexual. Freud focou muito nisso. A energia sexual, do ato sexual, ela é muito forte, é uma energia muito poderosa. A criança não pode estar, mesmo que dormindo, o cérebro dela, ele consegue captar aquela energia dos pais durante o ato sexual. Então, a criança pode captar os barulhos, né? Os movimentos, pode ver alguma coisa, ou mesmo que não veja nada, nem ouça nada, aquela energia, né? Então, a criança não pode dormir no quarto dos pais.
Só que os pais não conseguem fazer esse corte. E aí a criança, ela cresce na pulsão do id. Entende? Então, a gente precisa, né, olhando para tudo isso, aprender a lidar melhor. Vamos falar da psicologia humanista de Carl Rogers e Moreno também. A psicologia humanista foi desenvolvida como uma resposta. Olha aí, a síntese, a antítese e a tese, né? Como uma resposta à psicanálise e ao behaviorismo. Que eles ficavam achando falhas nessas teorias, e foi ótimo. Né? Questionou a psicanálise, que ela era muito determinista nessa questão de id, ego, superego, né? Consciente, inconsciente, subconsciente, porque Freud falava que o que nós temos consciência é só uma pontinha. A maior parte é inconsciente, né? E o pré-consciente é algo que transita. Uma hora está consciente, a outra hora não. Na minha prática clínica, eu comprovo que muitas coisas dos pacientes não estão na consciência mesmo, sabe? Isso é verdade. Então, eu admiro muito, eu não sou psicanalista, eu sou comportamental, mas eu gosto muito de Freud. Eu admiro e sou muito grata por estar de pé em ombros de gigantes como ele. Então, o que é que o humanismo fala? Ele coloca como toda ciência, a ciência não trabalha com conhecimento religioso, tá, amado? Nós temos que entender quais são os tipos de conhecimento que existem para aprender a transitar em cada um deles. Existe conhecimento religioso ou teológico, né? Que na visão cristã, ela se baseia na Bíblia como revelação de Deus. Existe o conhecimento científico, que se baseia na ciência. Existe o conhecimento filosófico. Existe o conhecimento artístico, né? Existe o conhecimento do senso comum, que, eu acho que um chá de hortelã vai fazer bem para a minha gripe. Eu vou, não sei o que, não vou cortar o cabelo na lua minguante. Não vou castrar um porco na lua crescente. Não é que são conhecimentos válidos também, né? Esse conhecimento do senso comum. Mas a psicologia, ela é uma ciência, ela não trabalha com a visão bíblica ou religiosa, ok? Então, o que é que ela diz, essa psicologia humanista? Ela diz que o ser humano é livre e que ele tem a tendência normal ao crescimento pessoal e ao desenvolvimento pessoal e à autorrealização, se não tiver problemas impedindo ele. Ele diz que o ser humano por si só é bom, o que contraria o pensamento bíblico, que a Bíblia diz que o homem é mau continuamente mal, o humanismo vai dizer que o homem é bom continuamente bom, a sociedade é que corrompe ele. A Bíblia diz que o homem, a natureza humana caída, é má continuamente má e corrompe a sociedade. Enquanto as escolas iniciais do pensamento foram centradas principalmente sobre o comportamento humano anormal, as outras escolas, Freud, ele desenvolveu a teoria dele todinha dentro de um hospício, gente. Ele estudou as pessoas loucas, né? O humanista, ele estudou pessoas saudáveis, buscando alcançar e realizar o seu potencial. Então, o humanista, ele não focava muito na doença, ele foca, o que é bom também, não tem nada de ruim nisso, ele foca em desenvolver o seu potencial máximo. Abraham Maslow, ele tem uma pirâmide, que na base da pirâmide de Maslow, Abraham Maslow, um dos maiores humanistas, psicólogos humanistas norte-americanos, na base, no pezinho da pirâmide, estão as necessidades humanas de sobrevivência, de comida, as necessidades fisiológicas, sombra, né? Comer, beber, dormir. Aí depois, seguro, né? Aí vem segurança e necessidades mais superiores, mais sofisticadas. E é verdade, gente. Uma pessoa de barriga roncando vai pensar em ler alguma coisa, estudar alguma coisa e desenvolver seu potencial. Ela quer comer, ela quer dormir, ela quer tomar um banho, ela quer ter um teto para ela ficar debaixo. Então, ele fala da hierarquia das necessidades humanas. Isso é muito lindo. Na base da pirâmide, necessidades, depois vem
de relacionamento, de aceitação, valorização, de interação humana, de crescimento, de conhecimento. E lá no topinho da pirâmide está o desenvolvimento pessoal, que só é alcançado com essa hierarquia. Muito lindo. E Carl Rogers, também maravilhoso, ele falou da psicologia de grupo, psicologia grupal. Moreno é outro humanista que desenvolveu o psicodrama, ele colocava os pacientes para fazer um teatro das suas dores, sabe? Dos seus conflitos familiares. Então, naquele teatro, naquela demonstração ali, ele conseguia entender a dinâmica daquela família, né? A dinâmica daquela pessoa, ele conseguia ver onde que era a dor dela, tal, Moreno. Então, a psicologia humanista continua a ser bastante popular hoje em dia e tem tido uma influência significativa sobre outras áreas da psicologia, incluindo a psicologia positiva. A psicologia positiva, que é outra psicologia humanista, está centrada em ajudar pessoas a viverem uma vida mais feliz e mais gratificante. Então, tudo isso é muito interessante. A psicologia cognitiva, a qual eu faço parte, né, tem uma vasta teoria, uma vasta pesquisa científica. Conseguem ver esse livro? Sim ou não? Sim. Não, né? Conseguem ver? Pastora, estamos conseguindo ver. Teoria cognitiva comportamental, né? Tá vendo? Isso. Tem muitos livros, né, escritos, pesquisas. Leia aí, Amandinha. Transtorno da personalidade. Isso. Essa abordagem cognitiva é uma escola da psicologia que estuda os processos mentais, incluindo como as pessoas pensam, percebem, lembram e aprendem. Como parte do maior campo da ciência cognitiva, este ramo da psicologia está relacionado a outras disciplinas, incluindo a neurociência, a filosofia e a linguística. A psicologia cognitiva, cognição quer dizer conhecimento. Começou a surgir em 1950 como resposta ao behaviorismo. Olha que interessante. Behaviorismo é a psicologia do comportamento, de como as pessoas se comportam, de como eu posso modelar o comportamento humano, como eu posso extinguir um medo de voar, como eu posso extinguir um medo de barata, como eu posso instalar o medo de barata, a cognitiva, a comportamental. E a comportamental cognitiva, ela tenta fazer, acho que nem é uma antítese, talvez uma síntese, complementar, enriquecer a comportamental. Ela acrescenta mais uma cerejinha aqui nesse bolo da comportamental, a cognitiva, dizendo o quê? O que ela trouxe de novo? E é a abordagem com a qual eu trabalho. É a abordagem que tem maior evidência científica e maior citação na literatura médica em todo o mundo. As pesquisas comprovam a eficácia das técnicas da psicologia cognitiva comportamental. O que ela entendeu? Qual que é o postulado dela? O que ela vem complementando aqui? Ela vem dizendo, como resposta ao behaviorismo, o seguinte, que os críticos do behaviorismo não conseguiram explicar o comportamento como os processos internos são afetados. Esse período é muitas vezes referido como a revolução cognitiva, com uma riqueza de pesquisas sobre temas como processamento de informação, língua, memória e percepção começando a surgir. Então, a cognitiva, ela conseguiu explicar como que o ser humano processa esses processos mentais que o behaviorismo passou batido. O behaviorismo só fala assim, não, a pessoa tem medo de rato, eu vou fazer aqui uma dessensibilização sistemática e vou extinguir esse medo desse rato. Ele não pergunta pelo passado, ele não pergunta como que a pessoa pensa, por que ela aprendeu a pensar que um rato é nocivo, ela só vai lá e intervém. A cognitiva, não. Ela vai trabalhar as crenças centrais, né, as crenças periféricas e centrais, como que a
pessoa aprendeu a pensar, porque tudo é aprendizado, tudo é cognição. O ser humano é um ser que aprende. Do berço ao túmulo, nós aprendemos. Então, como foi que essa criatura aprendeu que rato é perigoso, que barata é perigoso, que altura é perigoso? Onde que ela adquiriu esse comportamento? Foi através de uma experiência. Ela passou a pensar assim. Então, a tripé da psicologia cognitiva é o pensamento gera emoções. E as emoções levam a comportamentos. Né? Para vocês terem uma ideia, Skinner, que foi o psicólogo behaviorista, Skinner, ele condicionou o menininho a ter medo de coelho branco. O menininho não tinha medo de coelho branco, não. Só que ele pegou um coelho branco e pôs perto do menino e bateu num gongo e fez um barulho muito grande, várias vezes. Ele ia colocando esse menininho, colocando esse coelho branco. Naquele tempo não existia restrições de ética em pesquisa com seres humanos, igual tem hoje. Ele traumatizou o menininho, a criancinha. Ele colocava o coelho branco e associava ao estímulo aversivo, que era o som. Com o tempo, o menino não precisava mais ouvir o som. Ele viu o coelho branco, ele tinha medo, ele chorava, desesperado. Depois, não precisava nem ser um coelho branco. Qualquer bichinho branco, coitadinho do menino, entrava em desespero. E depois ele descondicionou o menininho, ele tirou o medo de coelho branco do menino, ele foi aproximando sucessivamente, que é uma técnica da comportamental, que é a aproximação sucessiva, de sensibilização por aproximações sucessivas do objeto temido. Aí ele conseguiu tirar o medo do menininho. E Pavlov, ele condicionou um cãozinho a salivar todas as vezes que via o alimento. E batia também, fazia um barulho, via o treinador, via a comida. Depois ele não precisava ver mais nada. Só ele ouvia o barulho, o cãozinho salivava, porque ele correlacionava com o alimento. Né? Então, a cognitiva, ela foi mais além. Né? Ela foi estudando os pensamentos, os processos mentais relacionados ao comportamento. Por isso foi uma revolução cognitiva. E Jean Piaget, que vocês já ouviram falar, ele estudou os estágios do desenvolvimento cognitivo. A criança, queridos, por isso que nós, como pais, como professores de escola bíblica dominical, como pastor, nós temos que entender que a criança, ela só dá conta de aprender aquilo que está dentro do seu estágio de desenvolvimento. E que é uma violência exigir que uma criança aprenda, seja capaz. Sabe? É uma violência de fazer algo, é roubar a infância dela. Algo que não é no momento dela, né? Está pulando etapas, queimando etapas da vida da criança. Então, a criança, ela tem que viver cada etapa. E Jean Piaget, apesar de que ele foi muito criticado, que ele era suíço, e ele desenvolveu essas pesquisas com os filhos dele, país do primeiro mundo, tal, mas mesmo assim a teoria dele é aceita, de que a criança passa pelos estágios de desenvolvimento no qual ela é possível aprender cada coisa, né? Então, ele ajudou muito a psicologia cognitiva comportamental a entender esses processos de quando a criança aprende. Vocês estão vendo aí, ó, o coraçãozinho significa emoção. Qual é o exemplo de emoção? Medo, raiva, nojo, tristeza, alegria. E as emoções, né? Os sentimentos. Pensamento gera sentimento. Sentimento leva a emoção. Aí o cérebro, então a pessoa ela não sabe se ela segue a razão ou se ela segue a emoção. Ela está aí na balancinha, tá vendo? Então, todo pensamento tem consequência. Um pensamento negativo, baseado numa crença disfuncional de medo, por exemplo, ele gera uma emoção de ansiedade, um sentimento de medo. E leva o corpo todinho a reagir, a lutar, a fugir, como se estivesse com um perigo. A pandemia agora, ela piorou muito a ansiedade e a depressão e os conflitos entre casais e a violência intrafamiliar por causa dessa tríade. A pessoa não põe filtro na sua mente, não guarda a entrada da sua mente. Ela não guarda.
Aí pensa, o pensamento tem consequência. Nós não podemos acreditar que porque nós pensamos algo, aquilo é verdade. Nós temos que questionar o nosso pensamento o tempo todo. Temos que pôr 3 peneiras na nossa mente. É verdade isso que eu estou pensando? É verdade? Isso é lógico? Tem alguma base lógica e de racionalidade, de verdade? É justo? É necessário? Tá vendo? Quando eu coloco filtros no meu pensamento, queridos, o que é que eu faço? Eu elimino o efeito dominó. Quem sabe o que é efeito dominó? Sim ou não? Ninguém está me ouvindo? Sim, Que efeito? Sei muito bem. Tá, vai cair nas pecinhas, né? Cai como um patinho. Então, se eu coloco esses filtros da razão no meu pensamento, na minha mente, aí eu não vou ter sentimento, porque o pensamento tem consequência. Que consequência? Nas emoções. Se eu tenho um pensamento de que alguém não gosta de mim, eu vou ter uma emoção de tristeza. O meu corpo vai produzir emoções, vai produzir hormônios de tristeza, de estresse. E eu vou ter um comportamento de isolamento. Eu vou ficar triste, eu vou me afastar, eu vou me emburrar. Percebe? Então, olha só como é que é o funcionamento do ser humano. Diante de um estímulo aversivo, que aqui está representado por uma cobra, mas essa cobra pode ser também uma ameaça interna ou externa. O medo do Covid, o medo da mãe, o medo do pai, uma fobia, o medo de alguma coisa, né? Uma ansiedade que a gente já tem, um medo. Então, este estímulo interno ou externo, ele é processado no cérebro. Aonde, pastora Rosivânia? Na amígdala cerebral. Aqui é o sistema de alarme. Alarme. Não tem lugar que tem alarme de incêndio, não tem casa e prédio que tem alarme, nosso carro não tem um alarme que toca diante do perigo. Então, a nossa amígdala cerebral ela é ativada todas as vezes que nós percebemos um perigo. Tá? E ela manda uma mensagem para o hipocampo. O hipocampo também regula a noção de perigo. Aqui, ó. E o hipocampo manda para o hipotálamo, que é a glândula maestro, que orquestra os hormônios e os ajustamentos fisiológicos para produzir o quê? O coração dispara, as mãos esfriam, o corpo empalidece. Para quê? Tem mais sangue no pulmão e mais sangue no coração. Fica mais difícil respirar. Por quê? O coração dispara para poder capacitar a gente para fazer isso aqui, ó. Reação psicomotora, ajuste fisiológico de luta ou fuga. Tá vendo? Tá vendo como que um pensamento tem consequência? Às vezes não é um perigo real, é um perigo que eu crio de uma crença disfuncional que a psicologia cognitivo-comportamental já mapeou, já estudou exaustivamente essas crenças que eu carrego desde a infância. Nós vamos estudar sobre a psicoterapia do trauma, EMDR, que ela não é ensinada em faculdade, ela é uma abordagem nova e que eu fiz a formação dela, e ela é maravilhosa. E eu vou ensinar para vocês sobre ela, tá? Então, este é o processo do comportamento humano, de acordo com a neurobiologia e também com a psicoterapia cognitivo-comportamental. E a psicoterapia EMDR também aborda, entende? Tá vendo esse hipocampo aqui? Em crianças que são amadas, protegidas, que têm os seus comportamentos regulados, o cérebro do pai e da mãe regula o cérebro do filho. Em crianças que têm amor, carinho, aceitação, estímulo positivo, reforço positivo, mas tem também
a repreensão, né? A norma, a regra, a disciplina, esse hipocampo aqui regula a emoção, ele aumenta, ele fica grande, funcional, ele funciona, tá? E crianças que são ameaçadas, que estão sempre em perigo de ser abusadas sexualmente, de levar um grito, de ser abandonada, de não ter comida, de ver os pais brigando, tá? De não ter roupa, de sofrer bullying. Sabe o que cresce, irmãos? A amígdala, o sistema de alarme para o perigo, para a luta e fuga. E é cortisol, é adrenalina na corrente sanguínea. Sabe que tamanho que fica o hipocampo aqui, que regula a emoção? Pequenininho, atrofiado, ó. Ela não sabe expressar emoção, amor, tá vendo? Porque o medo, o desamor bloqueia o amor. Estão comigo, sim ou não? Estou aqui. Estamos ouvindo tudo. Amém, glória a Deus. Tá vendo, amados, como funciona? Então, é isso. Então, nós temos que estimular que o hipocampo da criança cresça. Como? Com as linguagens do amor. Falando, eu te amo. Falando, eu amo você. Você é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, em quem eu tenho muita alegria. Elogiando quando faz coisas certas. Ensinando e orientando quando faz coisas erradas, mas em amor. Tendo tempo juntos, né? Dando pequenos presentes, fazendo coisas, ajudando, ensinando, orientando, linguagem do serviço, as 5 linguagens do amor, e irão estimular o hipocampo e o córtex pré-frontal, que é o sistema límbico que regula as emoções, a alegria, o prazer. A ansiosa precisa, a amígdala disparada, com medo, com ansiedade, porque ela não está sendo aqui espancada, violentada, ela está sendo amada e protegida. Então, aqui é o funcionamento, é a neurobiologia das emoções. Quando a pessoa vive de acordo com crenças distorcidas, ela tem pensamentos recorrentes. Bom dia, apresento-me, sou um pensamento recorrente. Sou uma crença negativa. Sou uma crença distorcida. E vou acompanhar você o tempo todo para te lembrar que você não pode, que você não é capaz, que você não é amado, que você não é importante, que você não vai conseguir, que você não dá conta, que você não aguenta. Tá vendo? Mas quando a criança é amada e recebe essas linguagens de amor que eu falei, ela também tem crenças recorrentes. Bom dia, apresento-me, sou um pensamento recorrente, vou lembrar você o dia todo que você é amado, que você me dá muita alegria, que você é inteligente, que você é capaz, que você vai conseguir, que você pode confiar, que você agora tem escolhas, que o perigo já passou. Tá vendo? Como que são construídas essas crenças, então? Na infância, na adolescência, nas relações humanas. E a árvore da ansiedade? Tá vendo que linda a minha árvore, gente? Tá vendo? Gostaram da árvore da ansiedade? Sim. Essa árvore, então, ela se baseia no medo. Ela começa no medo, sabe? Cadê, gente? Minha árvore sumiu. Peraí, ela tá aqui. Começa com medo. Se nós lermos em Gênesis 3, nós vamos descobrir que quando Adão e Eva pecaram, eles sempre se relacionavam com Deus na viração do dia, mas quando eles pecaram, eles viram que estavam nus e tentaram, foi uma tentativa, porque não se esconde de Deus. Aí eles falaram, nós vimos que estávamos nus, tivemos medo e nos escondemos. Então, toda ansiedade, ela nasce do medo da morte, do medo de aniquilamento e da ausência da paternidade. A medo é o amor de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. O contrário do medo não é a coragem, é o amor. O contrário do medo, a antítese do medo, o antídoto para o medo é o amor, amém?
Glória a Deus. Então, o medo, ele está relacionado com as crenças. Que são crenças? São cognições que a gente aprende a acreditar por ver o pai batendo na mãe, por ter sido abusado, por ter uma infância de privação. Então, a gente acredita naquelas coisas ruins que a gente viveu e tem medo. E gera o estresse. O medo, mais as crenças negativas e distorcidas e recorrentes na nossa mente, produz no nosso corpo o hormônio do cortisol. Prepara o nosso corpo para lutar, fugir ou desmaiar. Vocês sabem que... Já ouviu aquela expressão que a pessoa fez cocô de tanto medo? Sabia que isso é um comportamento de proteção? Porque quando um animal ele faz cocô fugindo, aquele que está perseguindo ele pensa que ele está com aquele mau cheiro do cocô, que ele está morto, que ele está em estado de putrefação e para de perseguir. Olha só, que interessante. Então, tem o desmaio. Sabiam que o desmaio, assim como fazer cocô de medo, pode ser protetor, o desmaio? Por quê? Porque muitas vezes o nosso cérebro desliga quando nós vamos entrar em risco. A gente desmaia para não atingir, sabe, de uma maneira irrecuperável depois o nosso cérebro. A gente desmaia, desliga de uma maneira protetiva, sabe? É um sistema de autodefesa? É de defesa, de proteção. O cocô de medo, o desmaiar de medo. Quando tem pessoas que são abusadas sexualmente, durante o ato sexual, elas também desligam. A mente desliga do corpo num processo que se chama dissociação. Desliga, porque é tão insuportável a pessoa ser abusada sexualmente que durante o ato, muitos congelam e desligam. E bloqueiam, e não lembram o que aconteceu aqui. Então, essa árvore da ansiedade aqui, é que vai desenvolvendo a pessoa que está nesse sistema de sobrecarga aqui, de acordo com a neuropsicologia das emoções e a cognitivo-comportamental. A pessoa entra em desequilíbrio, qualquer coisinha, tá vendo? A pessoa não sabe expressar as emoções, aí explode, tem crise de ira, não confia, porque tem medo, tem baixa autoestima, resistência, né? Muita resistência, teimosia e obstinação. Vai repetindo aquele trauma e abuso que ela sofreu. Pode ter toque, né? Por obsessão, fica focado, fixado naquilo, só naquele problema. E a Gestalt fala para a gente não olhar só para uma parte, a gente olhar para o todo. Negação, que é um mecanismo de defesa do ego, da psicanálise, nós estudar mais sobre isso. Perfeccionismo, codependência, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo, medo de lugares abertos, agorafobia, transtorno do pânico, fobias, medo de barata, de avião, hipocondria, hiperfoco em doenças. Então, toda essa dinâmica começa aqui no medo, que advém de vivências, até, não precisa ser nossas, até vivências dos nossos antepassados, epigeneticamente, podem ser transportadas para nós, e nós temos medo e ansiedade, não saber nem de onde vem, tá? Continuando mais um pouquinho, queridos, eu fiz um resuminho aqui, bem legal, vou ler esse resuminho, tá bom? Um resuminho das principais teorias da psicologia do século XX. O behaviorismo nasce com John Watson e tem um desenvolvimento grande nos Estados Unidos em função de suas aplicações práticas. Tornou-se importante por ter definido o fato psicológico de modo concreto, a partir da noção de comportamento. O behaviorismo, ele trabalhou muito a questão de marketing, a questão de funcionamento do mundo do trabalho no pós-guerra norte-americano, ele ajudou a estruturar ali. Então, quanto mais repete, mais aprende, né? Aqueles slogans que se repetem, sabe? Como é que chama? Ser pai tem que ser o quê? Gelol, mas chama? Não basta ser pai.
Denorex, sei lá, mistura. Tem que participar. Isso vem do behaviorismo. Ele fala que a repetição leva ao aprendizado, à memorização. Então, ele focou no comportamento humano concreto, foi muito legal. Até hoje funciona muito esse tal de behaviorismo, de terapia comportamental. A Gestalt tem seu berço na Europa, surge como uma negação da fragmentação e ações de processos humanos realizada pela psicologia do século anterior e postula a necessidade de compreender o ser humano como uma totalidade. Ela olha para o todo e tira o ser humano dessas fixações em pequenas partes. A psicanálise, então, né? Ele era médico, recupera para a psicologia a importância da afetividade, porque ficou muito mecanicista com o John Watson, o comportamento observado, e o afeto, não é? E a emoção, e o pensamento. Aí a psicanálise, né? Ao falar do inconsciente, o John Watson da Behaviorism não fala de inconsciente, e é verdade, existe o inconsciente como objeto de estudo, quebrando a tradição da psicologia como ciência da consciência e da razão. Só que naquela época precisava do comportamentalismo de laboratório comprovado para poder a psicologia ser uma ciência. Porque senão ela não era ciência, tinha que comprovar em laboratório o que ela estava falando. E Freud já não tinha tanto essa preocupação com ciência, ele falou do inconsciente. Como é que prova que tem o inconsciente, né? Hoje, com os estudos da neurociência, a gente já acredita que há o inconsciente. O inconsciente é esse hipocampo, sabe? É esse cérebro, é esse hemisfério direito aqui do cérebro, onde ficam os traumas, as emoções. O hemisfério esquerdo fica a razão, a racionalidade. Então, hoje a gente já sabe que Freud, mesmo tendo... Ele foi muito, muito top, esse Freud. Porque ele não tinha nada de exame de neuroimagem, e ele falou mesmo o funcionamento, que dá bem certo com o que nós sabemos hoje, né? Hoje a psicologia possui, então, vários instrumentos próprios para obter dados da vida psíquica. Nós temos muitos testes psicológicos, testes de personalidade, para ver a personalidade da pessoa, se é doentia ou não, tendência a abusar de alguém ou não, se tem tendência a assassinar ou não. Tem o teste de Rorschach, que vira a pessoa do avesso. A gente consegue ver tudo sobre a vida da pessoa no teste de Rorschach. Tem o teste de atenção. Aí eu sou psicóloga, eu faço a bateria completa do funcionamento da pessoa, para ver se tem alguma coisa. Teste de inteligência, teste de interesse, técnica de entrevistas. Então, nós temos aprimorado, né? Observação do comportamento, né? Coleta de dados, pesquisas. E com todos esses instrumentos, nós intervimos nas terapias, né? Na ação neuropsicológica, em várias áreas. Nós intervimos de uma maneira mais assertiva, né? mais efetiva, mais eficaz. Então, o que é que a gente fala aqui dessas diversas teorias, né? O fato de diferentes escolas coexistirem e se complementarem mutuamente demonstra que o homem pode e deve ser estudado, observado, compreendido sob diversos aspectos. E essa realidade toma forma no modelo biopsicossocial, que serve de base para todo o trabalho psicológico, desde a pesquisa mais básica até a prática psicoterapêutica. Então, nós temos 3 grandes fatores que eu falei aquele dia que determinam o comportamento humano. Os fatores biológicos, psicológicos e o ambiente sociocultural. O biológico é a predisposição genética, tá? O funcionamento do sistema nervoso, tudo isso é biológico. Uma síndrome de Down, por exemplo, ela é uma síndrome biológica, ela não é psicológica e nem familiar, cultural, ela tem uma tricossomia no cromossomo 21, tem uma perninha a mais ali no cromossomo 21, que dá todo um genótipo e um fenótipo diferente para aquela criança que tem síndrome de Down. Então, é um marcador biológico genético.
Os fatores psicológicos como preferências, expectativas, medos, reações emocionais, processos cognitivos, interpretação, subjetividade, é uma coisa que nós temos que prestar atenção, para não achar que todo mundo na nossa igreja tem que ter a mesma reação, tem que concordar, tem que rezar na cartilha. Nós não precisamos estar uniformizados, né? A diversidade na multiplicidade. Não precisamos vestir uniformes para todo mundo igual. Então, os fatores de diferenciação mesmo, né? Cada ser humano tem uma genética, tem uma criação, então ele interpreta a realidade, percebe ela de modo diferenciado. E os fatores socioculturais, como a presença de outras pessoas, a expectativa da sociedade, do meio cultural, do ciclo familiar, de amigos, modelos de papéis sociais. Então, vocês acreditam que até a expectativa do sexo do bebê pelos pais pode influenciar, né? O comportamento daquela criança, de uma pode, de outra não. Então, dois irmãos podem reagir de maneira diferente. A expectativa dos pais, a expectativa da sociedade, da família, dos amigos, dos modelos parentais, tudo influencia no comportamento humano, né? Então, nós temos que ver que o ser humano tem que ser olhado de maneira distinta e complementar esse nosso conhecimento com outras áreas de conhecimento, né? Com a filosofia, com a antropologia, com a biologia, com a neurologia, com as neurociências, com a sociologia, o estudo das etnias, com o estudo da história, da arqueologia, da metafísica, da linguística, da informática, da teologia e de muitas outras ligadas aos fatores socioculturais. Então, quanto mais a gente conhece o ser humano, mais a gente tem melhores relações interpessoais, que é o nosso objetivo aqui no curso de teologia. É servir melhor ao reino de Deus, né? Servir melhor. Dar menos trabalho, produzir menos traumas, mandar mais pessoas para o céu do que para o inferno. Meu Deus, pastora Rosivânia, tem como mandar a gente para o inferno? Olha, eu acho que tem como mandar, tem como influenciar pessoas, sabe? Para que ao invés delas irem para o céu, impactar elas, e elas vão para o inferno, porque às vezes há abusos, né? Abusos espirituais, manipulações, heresias, que nós podemos estar reproduzindo na vida dessas pessoas. Então, assim, dá menos trabalho, desafinar menos nessa orquestra, né, gente? Acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é ser bênção. Voltando aqui à psicanálise, aprofundando mais um pouquinho, para a gente encerrar a aula de hoje, um pouquinho mais com a psicanálise, que ela é muito rica. Eu quero falar dos mecanismos de defesa do ego, que eu gosto muito disso, né? Eu quero dizer aqui eu tenho um desenho aqui tão lindo desse livro, eu amo este livro, meu livro de cabeceira. Descobrindo a Psicologia, ele é enorme, dá um traumatismo craniano danado, se cair na cabeça do mundo. Aqui fala assim, ó, que o ego é a dimensão mediadora da personalidade que é racional e programada. Ele fica no meio mediano. O consciente é a informação na sua consciência imediata. O consciente. E aqui está um grande iceberg. Na pontinha desse iceberg está a consciência. Está quase. Oi? Hã? Oi? Pastor, a gente não está vendo a imagem. Ah, tá. Não, mas eu não estou mostrando, não. Eu estou só descrevendo. Eu estou descrevendo a imagem, né? E que o id é a dimensão da personalidade que é irracional, ilógica e impulsiva. Tá? E o inconsciente são os pensamentos, sentimentos, impulsos e desejos, que são difíceis de trazer à consciência. É lindo demais essa imagem, gente do céu. Mas você consegue ver essa imagem? Deixa eu tentar colocar ela para ver. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a imagem aí? Depois eu posso escanear e mandar. Tô vendo, Márcio.
Um iceberg, uma baleia, uma água. Ok? Dá para você ver, você aumenta a tela no celular. A gente vê até um tubarão, não é isso? Esse aí é o inconsciente, esse grandão que tá esse peixe nadando aí, é o inconsciente, que a gente não tem noção por que a gente faz as coisas erradas. Por que a gente faz tanta besteira na vida? Por que a gente é agressivo? Por que a gente tem inveja? Por que a gente tem ciúme? Por que a gente tem medo? Por que a gente, às vezes, tem muito interesse em sexo ou nenhum interesse em sexo? Por que não suporta certos toques, certas coisas? Não é? Por que compra compulsivamente? Por que come compulsivamente? Por que se masturba? Por que nada dá certo, né? Se sabota. Está no inconsciente essas coisas que vivemos e não foram tratadas, não vieram para a luz. Está oculto, né? Temos que trabalhar para trazer para a consciência aquilo que está no inconsciente, senão a gente vai culpar o demônio, vai culpar os outros, os maridos, desde Adão até hoje, vão culpar as mulheres. Vai falar que é a culpa da mulher. A gente tem que trazer para a consciência o que está no inconsciente. Isso é crescimento, isso é maturidade, isso é desenvolvimento pessoal. Sair do inconsciente e vir para a consciência. Porque é na consciência que nós mudamos. Vamos ver um pouquinho mais? Então, Freud, ele fala id, ego, superego, consciente, inconsciente e pré-consciente. Tá bom? Freud fala, outra coisa linda, é do instinto de Eros e Thanatos. Por que tem suicídio? Ó, na teoria de Freud, Eros, a autopreservação e o instinto da vida, refletidos na expressão de instintos biológicos básicos, que perpetuam a existência do indivíduo e da espécie. Então, tem gente que tem muita pulsão de Eros, pulsão de prazer, pulsão de vida, né? Eros não é só... A libido não é só a energia sexual no sentido do ato sexual, é no sentido do prazer, da alegria da vida. A libido, na teoria de Freud, é a energia psicológica e emocional associada a expressões de sexualidade e impulso sexual, mas também de vida. Thanatos, ao contrário de Eros... Thanatos, do grego, thanatos, na teoria de Freud, é o instinto de morte, refletido em ações agressivas, destrutivas e autodestrutivas. Então, é uma pessoa que se corta, que se mutila, às vezes que se droga, às vezes que tem um comportamento sexual promíscuo, come demais, né? E tem ideação suicida e tendência suicida, está dominado não por uma pulsão de Eros, mas por uma pulsão de morte, de Thanatos. Por quê? Aí tem como desconstruir, tem como identificar de onde que veio isso. Não veio do zero, do nada. Isso veio de algum lugar, de algum trauma, de alguma vivência, de alguma experiência. E ele fala do princípio do prazer. Na teoria de Freud, o desejo de obter prazer e evitar a tensão ou desconforto, a motivação humana mais fundamental e o princípio que guia o id. Todo ser humano normal, ele tem que desejar obter o prazer e evitar o desprazer. Então, a teoria de Freud é a teoria do prazer. Até uma ameba, se você pôr uma gota de açúcar e uma gota de limão, a ameba, que é um organismo unicelular, ela vai fugir da gota de limão, fugir do desprazer, fugir de Thanatos e vai aproximar de Eros. Ela vai aproximar da gota de açúcar e vai fugir da gota de limão, porque o princípio do prazer rege a mente humana. E é verdade, Deus não nos criou para a morte. Por que a morte é tão esquisita? Deus nos criou para a vida, para Eros, não nos criou para Thanatos, para a morte. E o ego, na teoria de Freud, é o eu.
é o componente racional, parcialmente consciente da personalidade, que regula os pensamentos e comportamentos e está mais em contato com as demandas do mundo exterior. O ego olha se o corpo está vestido ou está nu, se está na moda, se está ridículo, se está com mau cheiro, se está apresentável, se está sendo inconveniente, se está falando na hora errada, falando demais, falando bobagem. Então, o ego, ele, da pessoa normal, toda hora está monitorando o ambiente e fornecendo informações para o superego, regulando o id. Olha que coisa linda. E é verdade isso. Princípio da realidade. É outro conceito da teoria psicanalítica. O princípio da realidade, na teoria psicanalítica, é a consciência das demandas ambientais e o prazer de acomodá-las, adiando o prazer, até que o momento ou as circunstâncias adequadas existam. Queridos, então, todos nós que estamos dentro da normalidade, nós trabalhamos de acordo com o princípio da realidade, não com o princípio do prazer. Quem trabalha com o princípio da realidade está dentro do ego e do superego, está sendo controlado pelo ego e superego. Quem trabalha de acordo com o princípio do prazer está na instância psíquica do id, está na irracionalidade. Não consegue adiar o prazer. Eu vou adiar o prazer sexual até o casamento, né? Às vezes um homem vê uma mulher bonita, ele fala, não, eu vou abrir mão de copular com essa mulher, porque eu tenho a minha esposa. Às vezes a mulher cortejada por um homem bonito, fala, não, eu poderia obter muito prazer nesse ato sexual com este homem bonito, mas eu vou adiar, mas eu vou abrir mão, porque eu trabalho não com o princípio do id, mas eu trabalho com o princípio da realidade. Entende? Eu não vou beber, eu não vou comer desse tanto, eu não vou comprar desse tanto, eu não vou me masturbar, eu não vou fazer isso, fazer aquilo. Por quê? Porque eu trabalho com o princípio da realidade. Olha que coisa linda, não é, gente? O princípio do inconsciente. O que é o inconsciente? É um termo utilizado para descrever pensamentos, sentimentos, desejos e impulsos que operam abaixo do nível da consciência. O inconsciente é a maior parte do iceberg, que eu mostrei para vocês aqui, que tem até um tubarãozinho aqui, nadando, né? Depois eu vou ver se eu escaneio e mando. Tão lindo que é essa imagem. Então, o inconsciente está abaixo do nível da consciência. Muitas vezes, aqui na nossa igreja, já veio uma mulher, que hoje ela é pastora. Ela tinha um sintoma de tossir, ela tinha uma tosse horrível que não passava. Ela tinha dificuldade na relação sexual com o esposo. Ela tinha dificuldade nas relações interpessoais, só que ela foi para o encontro e lá ela desbloqueou a informação que estava bloqueada no inconsciente, que ela foi abusada sexualmente pelo próprio pai dela, várias vezes na infância, e pelo tio dela também. Quando aquela informação que estava no inconsciente veio para o consciente, ela surtou. Foi muito forte esse desbloqueio, sabe? E ela surtou, ela contou para nós lá na igreja, que correu nua pela rua, ficou mais ou menos quase um mês, assim, deu maior trabalho. Então, ao manipular o ser humano, precisa realmente ser um profissional, né? A gente tem que ter muito cuidado para não destampar, não abrir, não desbloquear uma coisa em um ambiente que a gente não vai conseguir, né? Depois regular aquela pessoa. Então, muitas vezes, nós não sabemos o que está no nosso inconsciente, nós não sabemos o que nós vivemos intrauterino, né? Na primeira infância. Às vezes, nós bloqueamos, fica no inconsciente. E o inconsciente se manifesta através de sonhos, de atos falhos, de lapsos, a gente fala uma coisa, por que eu falei isso? Meu Deus do céu, fica até com vergonha. É o inconsciente aflorando, mandando um recadinho, né? Ele não está morto, o que está no inconsciente. Às vezes está nos adoecendo. E essa tosse que ela tinha, ela ficou com trauma por causa do esperma que ficava na garganta dela. E ela tinha essa tosse, espigar, que ninguém sabia de onde que era. Era um sintoma psíquico do trauma que ela havia bloqueado do abuso sexual do próprio pai. Então, o inconsciente está abaixo do nível de consciência. E o id, do latim isso, na teoria de Freud, é o componente da personalidade totalmente inconsciente e irracional, que busca satisfação imediata de impulsos instintivos
regulados pelo princípio do prazer. Então, o id está no inconsciente, amém? O id está no inconsciente, abaixo do nível da consciência, e o ego e o superego estão, pelo menos, pré-conscientes e conscientes, ou deveriam estar. Mas eu queria também ler para vocês, rapidinho aqui, pra gente... Ih, não dá mais não. Não, já foi. Já foi, vai ficar para outra aula. Os mecanismos de defesa do ego. Será que dá para ler, gente? Vocês conseguem esperar mais 5 minutos? Tá muito tarde. Querido, o que é mecanismo de defesa do ego? Olha que coisa linda. Como é que chama? A realidade como ela não é. Mecanismo de defesa do ego é o quê? Autodissimulação inconsciente. A gente enganando a gente mesmo. É o engano, o auto-engano provisório ou definitivo do eu. De nós mesmos, da nossa mente. Tá? Então, quando eu for lendo, você vai ver se você usa algum mecanismo. Todos nós usamos. Mas pode estar a nível patológico, a nível doentio, viu? Cuidado. O ego tem uma tarefa difícil, deve ser forte. O ego é o que media os desejos do id e as imposições da cultura. O ego tem uma tarefa difícil, deve ser forte, flexível e criativo para mediar os conflitos de maneira bem-sucedida entre as demandas instintivas do id, a autoridade moral do superego e as restrições externas. Todas as pessoas experimentam uma batalha diária entre esses 3 processos de personalidade que estão em constante estado de guerra. Se nós olharmos para o apóstolo Paulo, ele fala, né? O mal que eu não quero fazer, esse faço. O bem que quero, esse não faço. Né? Ele luta uma luta para fazer o certo. Né? Às vezes ele fica naquela luta, né? Quando as demandas do id ou do superego ameaçam dominar o ego, o resultado é a ansiedade. Tá vendo? Se eu resolver fazer algo errado, atendendo a exigência do princípio do prazer, que é o id, que está no inconsciente, eu vou ficar ansiosa. Tá vendo? Então, muitas vezes, muitos processos depressivos e ansiosos são por causa de quebra de princípios e valores morais. Por exemplo, um aborto tem consequências psíquicas, ao contrário do que as feministas apregoam, sabe? Uma traição, uma infidelidade conjugal, o próprio ato de masturbar pessoas que nem crentes são, nem cristãs são, elas experimentam, sabe, uma ansiedade, uma culpa, um remorso depois do ato, depois de ter cedido ao impulso do id, né? Então, muitas vezes, para diminuir essa ansiedade, dessa luta do que eu quero, mas não posso, né? Entra em cena os mecanismos de defesa do ego. Se uma solução ou conciliação realista não é possível, o ego pode temporariamente reduzir a ansiedade, distorcendo pensamentos ou percepções da realidade, por processo que Freud chamou de mecanismos de defesa do ego. Amado, se você olhar para a Bíblia, o que Jeremias fala? Enganoso é o coração, mais corrupto, né? Desesperadamente corrupto e enganoso. Quem poderá discernir? A Bíblia não fala que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto? Não é? A Bíblia também não fala que a palavra de Deus é a espada, né, que discerne intenções, sentimentos, pensamentos, desejos, até a medula. Então, Paulo também fala, amados, que a nossa mente, ela não deve estar à mercê de sofismas, mas toda a nossa mente deve ser levada cativa ao entendimento de Cristo, né? Assim, a obediência de Cristo. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, eles podem ser distorcidos por ideologias, por filosofias, por sofismas humanos ou diabólicos, ou nossos mesmos, né?
Então, aqui ele está falando, distorcendo pensamentos ou percepções da realidade por um processo que chamou mecanismos de defesa. O principal mecanismo de defesa, então, é a repressão. O que é a repressão? Reprime, né? Sem que a pessoa tenha conhecimento, pensamentos que produzem ansiedade, emoções ou impulsos são eliminados da consciência e vão para o inconsciente. Que tipo de informação são reprimidos? Eventos mais comuns incluem eventos traumáticos, fracassos passados e episódios de dor física ou doenças. Tá vendo? E ele fica lá produzindo sintoma. Eu conheço uma moça que a infância dela foi tão abusiva, a mãe dela, narcisista, abusou tanto dessa menina, que ela esqueceu a infância dela todinha, esqueceu não, reprimiu. E para ela lembrar alguma coisa, tem que alguém falar para ela o que aconteceu na infância dela. O mecanismo de defesa do ego. Vou falar rapidamente os principais mecanismos de defesa do ego, né? São repressão, negação, racionalização, formação reativa, isolamento, projeção, regressão e sublimação. Descrito por Anna Freud, filha de Sigmund Freud. Os mecanismos podem ser encontrados em indivíduos saudáveis, mas, quando excessivo, é indicação de possíveis sintomas neuróticos. Neurose é uma doença. Depois nós vamos estudar o que é neurose, o que é psicose, o que são estados limítrofes e o que é normalidade. Lembrando que a normalidade está cada dia mais rara em nossos dias. Repressão. A essência da repressão consiste em afastar uma determinada coisa do consciente, mantendo a distância do inconsciente. A repressão afasta da consciência um evento, uma ideia, uma percepção potencialmente provocadora de ansiedade, como o abuso sexual do pai que essa moça reprimiu, né? E impede, dessa forma, qualquer manipulação possível desse material. Pronto. Reprime lá, quero ver, sofrer, né? Entretanto, o material reprimido continua fazendo parte da psique, apesar de inconsciente. E o problema é que ele continua causando problemas. Então, não é bom reprimir, é bom trazer para a consciência, mas com cuidado, para não surtar. O que é a negação? A notável capacidade de lembrar-se incorretamente de fatos é a forma de negação encontrada com maior frequência na prática psicoterápica. O paciente recorda o acontecimento de uma forma vívida. Depois, mais tarde, pode lembrar-se de uma maneira diferente. E, de repente, se dar conta que a primeira versão era uma construção defensiva. A gente tem cuidado ao ouvir depoimento de abuso sexual, porque, às vezes, alguns conteúdos são negados por medo, né? Por defesa. Quando a minha sobrinha morreu, a minha irmã entrou no mecanismo de negação. Ela falava, não, a Camila está viva, está indo para a faculdade lá em Goiânia. A Camila estava enterrada, morta enterrada. E eu deixei. Por que eu deixei? Porque o mecanismo de defesa, muitas vezes, é uma muleta necessária no processo de luto. Eu deixei e fiquei acompanhando se ia passar. Se não passasse, entrava no luto patológico. Como passou, ela parou de usar esse mecanismo de negação. Eu não intervi, tá bom? Racionalização é quando a gente tenta justificar o injustificável, sabe? Não existe lógica, não existe. Mas para não dar de cara com aquela realidade que é muito dolorosa, a gente racionaliza, tenta achar argumentos lógicos e aceitáveis de algo que não tem lógica, não tem aceitação. Para diminuir a angústia, tá bom? Professora, oi? Você falou de alguma dessas consequências. Está me ouvindo? Consequências dos mecanismos de defesa? Não, assim, como consequência disso, talvez uma fuga da vida, por questão do uso de drogas e outras coisas. Isso, exatamente. É porque tudo isso está a serviço de quê? De diminuir a ansiedade, diminuir a dor, de fugir da... É uma fuga, né? O mecanismo de defesa é uma fuga. Então, uma droga é uma fuga também, não é? A droga pode ser uma projeção, pode ser um deslocamento. Quer ver? Vou ver as outras aqui.
Formação reativa. Esse mecanismo substitui comportamentos e sentimentos que são diametralmente opostos ao desejo real. Trata-se de uma inversão clara e, em geral, inconsciente do verdadeiro desejo. Um exemplo, uma pessoa muito agressiva que tem vontade de matar. De repente, ela fica dócil, cuidando de animaizinhos. Isso é um perigo, é uma bomba relógio, que ela tá... É uma brasa coberta de cinza, sabe? Uma formação... Ela substitui... Não sei até quando que ela vai dar conta de substituir essa sede de matar por cuidar de gatinhos perdidos. Né? Então, assim, uma reação diferente daquilo que ela quer de verdade. Não é? Projeção. O ato de atribuir a outra pessoa, animal ou objeto as suas qualidades, sentimentos ou intenções que se originam em si próprio e é denominado projeção. É um mecanismo de defesa através do qual os aspectos da personalidade do indivíduo são deslocados de dentro deste para o meio externo. Então, se eu acuso alguém, se eu acuso uma colega de estar traindo o marido, eu posso estar projetando um desejo inconsciente meu, ou algo que eu faço, né? Ah, fulano Freud tem uma atribuída a ele que diz assim: se Pedro fala mal de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Que ao falar mal de Paulo, Pedro está se projetando, né? Nós também temos os desenhos projetivos, que não são mecanismos de efeito. Os desenhos, a letra humana e os desenhos são projetivos. Nós nos mostramos através do nosso desenho e através da nossa letra, sabiam? Nos testes, um simples desenho revela muito sobre nós, porque nós projetamos o nosso eu em desenhos, em animais, em outras pessoas, em erros dos outros, em qualidade dos outros. Sublimação, a energia associada a impulsos instintos socialmente e pessoalmente constrangedores é, na impossibilidade da realização destes, canalizada para atividades socialmente reconhecidas. A frustração de um relacionamento afetivo sexual mal resolvido, por exemplo, é sublimado na paixão pela leitura, arte ou religião. Tem muita gente que sublima aquilo que está no seu id, no seu inconsciente, sublima na igreja, sabe? Sublima em algumas compulsões, arte, religião, né? Fazer algo que é aceitável, mas aquilo é tipo um deslocamento, parecido com deslocamento, que desloca, sublima, realiza aquilo de uma maneira aceitável. Mas, na verdade, o que está por detrás é esse desejo, que não é aceitável, que é uma frustração, às vezes até um luto, né? Que não aceitou a morte de alguém, não aceitou o fim de um casamento, ou tem um desejo sexual homossexual, por exemplo, aí sublima de uma outra maneira. Isso só tem como descobrir em processo terapêutico, ou o Espírito Santo revelar, né? Porque ele é o verdadeiro terapeuta. E por último, para finalizar a aula, o deslocamento. É um mecanismo psicológico de defesa onde a pessoa substitui a finalidade inicial de uma pulsão por outra diferente e socialmente mais aceita, parecido com a sublimação. Durante uma discussão, por exemplo, a pessoa tem um forte impulso de socar o outro. Entretanto, acaba deslocando tal impulso para um copo que atira no chão. Então, é uma maneira, né, de dar vazão ao impulso, mas de uma maneira menos destrutiva. Mas o que está mesmo ali é uma agressividade muito grande. Queridos, então por hoje a gente fica aqui. Vocês vão ter acesso a todo esse material, ok? Eu estarei enviando para vocês, né? Agora já estou vendo aí você. Sobreviveram até o fim, amados? Diz assim, ó, amém, sobrevivemos. Amém. Não estou ouvindo você. Sobrevivemos. Amém. Sobrevivemos. As paz, sobrevivemos. Pessoal, então, boa noite a todos. Encerro aqui, então. Aqui, as teorias da psicologia. Opa, o pastor ainda está falando, perdão.
que vocês gostariam de comentar ou perguntar? Passou um pouquinho do horário. Pastora? Oi. Mas é só em relação à criação da criança, sabe? Hoje, com essa aula, eu fiquei meio complicado, porque hoje eu vi o tanto que é difícil criar uma criança. E, assim, aqui em casa é meio ao contrário as coisas, sabe? Igual você falou que, geralmente, quando a menina nasce, ela gosta mais do pai, assim, e o menino gosta mais da mãe. Só que aqui é meio que ao contrário, sabe? A minha filha gosta mais da minha esposa porque eu disciplino mais ela, vamos dizer assim. Eu coloco ela mais na linha um pouco. Daí ela gosta mais da minha esposa, que fica meio que passando a mão na cabeça. Eu já falei para ela que a gente tem que entrar num bom senso na criação dela, porque talvez isso pode até atrapalhar ela, né? Ter a personalidade dela, talvez. É verdade, Marcelo. Você tem que falar a mesma linguagem, né? Se bem que a função de limites, proteção, provisão, direção e limites está mais com o pai. Mas que esses limites não sejam de forma aversiva, igual eu falei no início, relacionamento antes da regra, antes da norma, antes do castigo. Se você coloca limites em amor, não vai prejudicar o vínculo, tá bom, Marcelo? Ah, tá bom. Ok? Sim. Senão você vai ser o bicho-papão da casa. Em relação às atividades, pastora, como que você vai colocar? Então, amanhã eu encaminho a atividade, porque agora já temos material. A primeira aula foi muito pouca, né, para ter atividade, agora nós já poderemos ter atividade. Gente, então, hoje é o nosso primeiro encontro, né? Ficou gravado. E obrigada a todos. Vamos fazer uma oração com o pastor Juliano para encerrar essa aula. E na sexta nós teremos a outra aula. Ok? Pastor Juliano? Ei, mas cada um vai ter uma sessão grátis aí? Já estão tendo. Já está sendo a psicoterapia de grupo. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia maravilhoso, ó Pai. Obrigado pela vida de cada irmão que está conosco, ó Pai, conectados, ó Pai. Obrigado pela vida da pastora Rosivane, ó Pai. Obrigado pelo STEG, ó Pai, onde está abrindo portas, ó Pai, para cada um de nós no campo, ó Pai, nas igrejas, poder, ó Pai, entender mais do Senhor, aprender mais no Senhor e estar disponibilizando, ó Pai, esse conhecimento nas nossas casas e também na sua casa, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um, ó Pai, abençoa a vida de cada um, derrama sua unção sobre a vida de cada um e prepara, ó Pai, a aula de sexta-feira, onde nós vamos estar conectados, juntos, ó Pai, participando com o coração aberto para aprender e com a mente pronta, ó Pai, para estar adquirindo esse conhecimento, ó Pai, para aplicar nas nossas vidas, na nossa família e junto da Tua igreja. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um. Tenha uma ótima noite e uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Amém. Graças a Deus. Graça e paz. Amém.